E aí pessoal, já se inscrevam no meu canal. Tô aqui para fazer um vídeo de um tema que eu acho que vai morrer assim que o vídeo for pro ar, porque a gente recebe notícias aí do mercado mundial, petróleo em queda, tudo, tá um caos no mundo, tudo derretendo, então talvez esse tema passe, mas eu acho importante pontuar porque ele diz coisas, fala sobre coisas, temas importantes para nossa cultura e para nossa sociedade, né? Foi todo esse rolo envolvendo aí o Drauzio Varela e o Fantástico, a matéria que ele fez, né? O Drauzio fez uma matéria boa para o Fantástico, em que ele vai para um presídio mostrando a situação das presidiárias trans, né? Homens que ou fizeram cirurgia ou que não fizeram, mas que se veem como mulheres e que escolhem ser mulheres e que ficam numa situação de muita fragilidade ali, porque enfrentam um preconceito enorme, enfrentam ameaças de violência dentro dos presídios, tem, enfim, um milhão de dificuldades ali que se somam para as presidiárias trans, né? E no momento mais tocante do episódio, o momento em que o Drauzio está conversando com uma presidiária e ela conta que não recebe visitas há 8 anos, né? Ninguém visita ela. E nisso a gente imediatamente é levado a pensar, bom, é o preconceito, né? Tem muitas famílias que não aceitam, que abandonam a pessoa. É plausível, não conheço a fundo a questão de como é que é a vida das trans no presídio, conheço mais pelas matérias como essa e alguma outra coisa que eu li. Mas do que eu conheço, é plausível, acho que muita gente acha também, é plausível essa situação no qual alguém presa por um motivo X, não sei se roubou, não sei se vendeu droga, o que foi, não tem visita nenhuma, porque a família realmente repudia totalmente a pessoa trans, ela fica num abandono absoluto, né? Então foi um momento muito triste. Depois o Drauzio abraça a presidiária ali, e então fica assim realmente uma lição de empatia, de compaixão, na verdade, que se vê ali naquela presidiária tão fragilizada, vítima de tantos preconceitos e tão abandonada assim. Agora, pouco depois, eu não sei bem em que circunstâncias, eu não sei nem se está comprovado, esse ponto é importantíssimo, acho que ainda não está 100% comprovado, mas eu vou supor que é verdade, porque eu vi alguns sites aí dizendo isso, inclusive o antagonista. Descobriu-se que esta presidiária, na verdade, o crime dela não é que ela roubou, ou traficou drogas, ou teve uma briga, ou sei lá, uma briga com um amante, matou, alguma coisa passional, assim, não. Ela estava presa e está presa porque ela aparentemente estuprou e matou uma criança. Isso muda bastante a cena que a gente assistiu, né? Isso nos leva a reinterpretar a cena que a gente assistiu. Nos leva a concluir que provavelmente o motivo que essa presidiária Suzy não recebe visita há 8 anos provavelmente não precisa ter nada a ver com ela ser trans, né? E sim com o fato dela ter praticado, sim, um dos crimes mais monstruosos e perversos que é possível imaginar, né? Assim, é difícil imaginar coisas muito piores do que isso, né? E portanto muda o entendimento. Então a solidão dela ali ganha outra figura, né? O sentido da cena que a gente viu se transforma quando a gente ganha essa, essa informação. E além disso, eu tenho certeza que ela sofre sim preconceito, como toda transexual. E esse preconceito é uma coisa muito ruim, os sofrimentos que ele causa na vida dela são ruins, sem dúvida, são maus. Mas eles são até pequenos em comparação com o mal que ela cometeu. E a gente vê essa desproporção entre as duas coisas. Numa matéria em que só nos mostra um lado e o menor, sabe? Nem faz referência ao outro. Nem no sentido de mostrar, sei lá, talvez não precisasse entrar no crime, mas mostrar que ela se arrepende, fez algo muito grave, se arrepende profundamente, algo assim, algo para denotar que se reconhece a gravidade do outro lado ali da vida dela, fica, na minha visão, fica bastante desbalanceado, né? O Drauzio Varela já veio a público, inclusive, falando que não é política dele perguntar os crimes, pelo contrário, ele evita perguntar. Talvez surja no contexto de alguma conversa, tanto que na própria matéria do Fantástico tinha uma criminosa ali, uma presidiária cujo crime de roubo era mencionado, né? De algum jeito descobriram aquilo, mas que ele, na prática dele de médico de presídios, tem essa política de não perguntar, justamente para não se deixar levar pelos sentimentos dele, às vezes de repúdio e de repulsa por um criminoso que ele esteja tratando, né? Do que me parece que ele faz muito bem. Eu não acho que o Drauzio sai menor desse episódio, pelo contrário, ele sai como uma pessoa íntegra e disposta
a estender a compaixão a todos os seres humanos. Um exemplo assim meio, qual exemplo disso que a gente tem na história, né? Um exemplo um pouco aí até de Jesus Cristo, a gente é levado a lembrar dele, né? Que também com aquelas pessoas que ocupam as posições mais baixas da sociedade, mais abandonadas, mais esquecidas, mais violentadas, muitas vezes também elas capazes ou culpadas de crimes e pecados terríveis, a primeira atitude de Jesus com essas pessoas é o acolhimento. É o primeiro passo da conversão. Não com quem ocupa as esferas superiores da sociedade. Ali ele tinha uma postura bastante diferente, mas quem ocupa essas posições inferiores, como sem dúvida é uma presidiária trans, num presídio brasileiro, a gente conhece as condições. Então o Drauzio expôs assim isso, que seria difícil para qualquer um de nós. Não sei se ele sabia ou não, e para mim não vem tanto ao caso. Eu, sabendo disso, fica quase impossível ter compaixão por aquela pessoa, né? E o Drauzio, com essa maneira, sabe, uma sabedoria própria dele, até um jeito de conseguir fazer o bem e querer o bem das pessoas com quem ele trata, sem tanto preconceito, sem tanto deixar que os sentimentos dele falem mais alto, né? Então, para mim, ele saiu engrandecido dessa história até, né? Não sei se ele sabia ou não, mas imagino que não. Eu acho que a Globo aí sim cometeu um erro. Eu acho que imagino que muito mais por descuido do que por qualquer outra coisa, um erro em dois sentidos. Primeiro, porque a história que está sendo mostrada ali, como eu disse, muda muito de figura quando você sabe essa informação, né? Por isso devia ter sido checado e visto, para não dar uma história para a gente enganadora, né? Talvez, provavelmente não tem transfobia nenhuma na solidão da Suzy. Tem a resposta de quem conhece ela, a gravidade do crime que ela cometeu. Tá? Então, transformar aquela história numa história sobre transfobia não me parece muito correto. Tá? E o segundo ponto. É óbvio que hoje em dia essas informações acabam sendo descobertas. É óbvio que o tema trans suscita toda uma oposição. A extrema-direita, num momento inicial, ficou bastante doída com a reportagem, mas sem resposta também, porque tem ali apenas um exemplo de compaixão e preocupação com o próximo. Né? Como é que ia atacar? Mas descobriram o calcanhar de Aquiles e estão agora celebrando nas redes sociais. Está uma verdadeira festa da extrema-direita ali. Todo mundo que é super pró-Bolsonaro estão quase soltando fogos ali de alegria por terem descoberto isso, né? Porque podem atacar vários inimigos de uma vez só. Atacam a Globo, atacam o Drauzio Varela, que defende SUS, que é um cara que defende uma moral mais progressista, não sei o quê. Atacam as transexuais, como alguém que não é digno, portanto, da compaixão. E, por fim, atacam a própria ideia de reabilitação, né? Porque são contrários, porque transformaram o punitivismo mais total em uma das suas principais bandeiras, né? O oposto do exemplo da compaixão ali do Drauzio é isso, é a morte guiada por esse sentimento de repulsa. Ele como justificador da morte de quem cometeu crimes, né? E que está por trás também da política defendida do excludente de licitude, do assassinato por parte da polícia de matar antes, perguntar depois, que a gente sabe que ela vitima não toda a sociedade igualmente, mas certos grupos mais vulneráveis da nossa sociedade, né? Então tudo isso, a direita está em festa. Levanta um ponto, não, mas a empatia do programa, do Drauzio com os pais, imagina os pais, a família dessa criança que morreu, da vítima, com certeza. Também seria um outro ponto que poderia ser levantado. Agora, se essas pessoas ligassem mesmo dessa maneira para isso, eles não estariam chamando tanta atenção para o caso aqui. A gente não sabe se a família ficou sabendo da reportagem na época, afinal de contas, nada ligava eles à reportagem. Não sabemos se assistiram ou não, mas a chance deles ficarem sabendo aumenta agora quando as pessoas vão atrás do crime. Daí divulga-se o crime, uma hora vai chegar à cidade, uma hora vamos saber mais informação. A chance de que as pessoas ligadas à vítima venham a saber e, portanto, sofram com tudo isso só aumenta, né? Então, é um discurso bastante hipócrita que a extrema-direita tem nesse caso ao fazer essa verdadeira festa com relação aí a essa história toda, né? Enfim, esse é o que eu queria pontuar sobre essa história. E parece que o Drauzio Varela não tendo que pedir, não pediu, né? Mas também não teria do que pedir desculpa nessa história. Mas é um erro que eu acho que o jornalismo fez aí e que, tanto pelo conteúdo que foi mostrado, mas também pelo uso político que hoje em dia é dado a isso. Então isso, assim, tem que ser uma precaução muito maior hoje em dia. Porque o grau de militantes prontos a pegar qualquer erro e mudá-lo um pouco também e querer fazer aquilo servir a causa política deles, coisa que a matéria original não fazia, ela não servia a nenhuma causa política direta, assim, nenhum projeto político direto. Os críticos, sim, servem claramente a um projeto político. Então isso acontece muito hoje em dia, não podemos dar de bandeja, assim, esses gols fáceis para essa turma. Sem dúvida nenhuma, essa história vai fazer mais mal do que bem
para a reputação da Globo de uma forma desnecessária, visto que, goste ou não, é um dos pilares aí do jornalismo brasileiro. É isso aí, até a próxima. Temas não faltarão, o mundo está derretendo perante os nossos olhos, mas sempre dá para parar, analisar e refletir um pouco sobre as questões, sem deixar se contaminar pelo pânico, seja moral, seja econômico, que a gente vai confrontar. É isso, curtam aqui esse vídeo, se inscrevam no meu canal e compartilhem.